Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Eu sou Bruno Becker, um dos apresentadores, e hoje vamos dar continuidade à série Conversando com o Tribunal do CAD, no qual trazemos experts em direito da concorrência para entrevistar membros do Tribunal do CAD. E no episódio de hoje temos a honra de receber a conselheira Paula Farani de Azevedo, que é conselheira do Tribunal desde fevereiro de 2018. A conselheira possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestrado em Direito Internacional Econômico pela Georgetown University Law Center. Em 2007 e 2008, foi coordenadora de análise de infrações nos setores de agricultura e indústria da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e foi negociadora no âmbito do Mercosul para questões antitrust. Antes de assumir o cargo, junto ao Tribunal do CAD, a conselheira Paula atuava como advogada em assuntos relacionados ao direito concorrencial e ao comércio exterior. Tudo bom, conselheira? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde os nossos ouvintes estejam. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de participar do IBRAcast pela primeira vez. Eu sou uma ouvinte assídua, então é uma honra estar aqui. Maravilha, é uma honra te ter conosco. E como entrevistadores de hoje, também contamos com a ilustre presença da Priscila Brolio Gonçalves, que é diretora de publicações do IBRAC, e o Sérgio Varela Bruna, conselheiro do IBRAC. Tudo bom, gente? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, Bruno, bom dia, conselheira, bom dia, Priscila. Eu estou agradecendo, em primeiro lugar, ao convite e registrando o meu prazer aqui de estar com vocês também. Legal. Conselheiro, como a gente já conversou agora há pouco, a ideia aqui é ter um bate-papo, né, bem descontraído sobre alguns temas, e eu queria começar essa conversa te pedindo para tu compartilhar conosco um pouco da tua trajetória profissional antes de ingressar no CAD, um pouco dos desafios, né, olhando agora quase no final do mandato, o que tu imaginavas lá no começo, antes de começar, e agora depois dessa experiência. Obrigada, Bruno. A minha trajetória profissional, eu sempre falo que ela é bastante comum, né? Acho que qualquer pessoa poderia estar onde eu estou, se dedicando e criando as oportunidades, trabalhando. E é claro que, como tudo na vida, você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Mas a minha trajetória profissional, eu fiz direito em Brasília, como você falou. Eu, na verdade, inicialmente, minha ideia era estudar medicina nos Estados Unidos, mas eu não gostei da parte de laboratório, então resolvi fazer direito porque eu não tinha mais o que fazer. E como eu queria desistir do curso, o meu pai me obrigou a estagiar. E, por acaso, o meu primeiro estágio foi na área antitrust. E eu, sinceramente, eu terminei a faculdade por causa do antitrust, porque eu me apaixonei pela matéria. Uma vez formada, eu fiz LLM em Georgetown, voltei e assumi um cargo na Secretaria de Direito Econômico, que foi, na época, uma experiência muito rica. O direito antitrust estava já razoavelmente consolidado naquela época, mas a gente ainda estava criando realmente, assim, os procedimentos das primeiras leniências, as buscas e apreensões, soltando aqueles primeiros guias do CAD. Eu lembro que o guia de sindicatos eu ajudei a escrever. Então, foi uma época realmente de formação do que hoje a gente tem um antitrust tão moderno. Quando eu saí da SDE, eu advoguei durante, essencialmente, 10 anos, né, em 2 escritórios diferentes. E nessa época eu foquei em tanto o antitrust quanto o comércio internacional. Como, para quem não sabe, eu também sempre fui apaixonada pelo comércio internacional. E eu gostava muito de fazer ações antidumping. Então, eu sempre foquei um pouco nas duas áreas.
E logo antes de ingressar no CAD, eu estava, na verdade, muito focada no comércio internacional. Então, quando você me pergunta qual que era seu maior receio, seu maior temor, né, de qual que ia ser a minha maior dificuldade, eu achava que minha maior dificuldade ia ser a aplicação do direito, da lei ao caso concreto. Porque eu estava um pouquinho afastada do direito antitruste, e eu estava insegura naquele primeiro momento. E eu achava que isso ia ser meu grande desafio. Mas hoje, chegando já no final do mandato, eu vejo que o maior desafio não foi esse. O maior desafio foi ponderar os efeitos práticos das decisões no mercado e na vida real, né? Acho que tem algumas decisões são fáceis, você toma, você já imagina qual será o efeito no mercado. Agora, tem outras decisões que são muito difíceis, principalmente, eu acho, preventivas. São decisões que, normalmente, o CAD tem que intervir de alguma forma, e eu acho que a linha entre uma intervenção para corrigir uma falha de mercado, que, a meu ver, é o principal razão de existência do direito à concorrência, de um órgão de defesa da concorrência, é para corrigir falhas de mercado, não é para ficar ali regulando a economia. Mas a linha entre você corrigir uma falha de mercado e você intervir ou regular, em alguns casos, é muito difícil de você identificar. Então, acho que a minha maior dificuldade nesses 4 anos foi, em alguns casos específicos, perceber aonde que era o limite e o que a gente deveria fazer e como que aquilo ia afetar o mercado. Muito legal, e obrigado por compartilhar a tua história. Eu também, o Antitrust me salvou. Eu acho que ele salvou muitos dos Antitrust que gostam tanto, porque é tão diferente. É uma matéria que apaixona e a gente acaba terminando a faculdade para poder atuar na área. Exatamente. Eu me mudei para São Paulo para trabalhar na área. Conselheira, muito obrigado de novo. Dando continuidade, e entrando aqui um pouco mais, né, no assunto do nosso episódio de hoje, a gente tem percebido nesses últimos anos uma muito bem-vinda preocupação do tribunal com os padrões de provas necessários para a condenação, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, nessas condutas anticompetitivas. E os seus votos, eles vêm sempre muito detalhados, instrutivos, né, um carinho muito interessante com esse tema. Então, eu queria te pedir para a gente explorar um pouco mais isso hoje e falar sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é, na tua opinião, se há na jurisprudência já uma suficientemente consolidada a jurisprudência em relação às condutas que são, né, ilícitos por objeto e ilícitos por efeito. Assim, antes até, se eu puder te pedir para... Eu sempre menciono os nossos ouvintes que estão na faculdade, no começo, a gente puder fazer uma separação. O que é conduta pelo objeto e o que é conduta pelo efeito, para a gente poder evoluir aí, seria ótimo. Bom, começando pela definição, né? O que é um ilícito por efeito, o que é um ilícito por objeto? No artigo 36 da nossa lei, tem lá dizendo que existem 2 categorias de ilícitos concorrenciais. E a lei antitruste, como não só a nossa, mas a americana, a europeia, ela tem tipicidade aberta. Então, o que significa isso? Significa que o legislador ele não prescreve exatamente qual é o ato ilícito. Então, ele não vai falar que você aumentar preço excessivamente, ou você praticar um preço X, ou você fazer um acordo com seu concorrente é uma infração. O que ele vai falar é, olha, a forma de você se colocar no mercado e a forma de você agir, dependendo do efeito que isso tem, então, por exemplo, no Sherman Act, né, unreasonable restraints of trade. No nosso, tem o ilícito por efeito. Então, é muito mais de você analisar o julgador, analisar qual é a conduta e olhar se aquela conduta tem um efeito no mercado e qual é o efeito no mercado. Então, o ilícito por efeitos, né, que eu acho que é o mais fácil de explicar, é uma conduta que tem um efeito anticompetitivo no mercado. O ilícito por objeto já é algo mais semelhante ao crime formal do direito penal, né? Acho que é a forma mais fácil de explicar para alguém que não é da área. Então, o ilícito por objeto isso aqui já é um ilícito por si só,
pela própria forma como esse ilícito, como essa conduta está sendo praticada, ou pelo objetivo que ela tem. Então, essa seria a diferenciação entre esses dois. Então, quanto à sua pergunta de se já temos jurisprudência suficiente, eu acho que sim. Eu acho que a jurisprudência do CAD é bastante consolidada, no sentido de o que é ilícito por objeto, o que é ilícito por efeito. E, na minha visão, a jurisprudência do CAD, ela fala o que é ilícito por objeto. E o que não é ilícito por objeto é ilícito por efeito. Então, o ilícito por objeto ele é a exceção, né? E o ilícito por efeito é a regra geral. E o ilícito por objeto, como é que a gente classifica... como é que a gente classifica o que é o ilícito por objeto, né? Isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Então, ela vem da experiência do julgador, experiência do mercado, de que aquela conduta específica, ela nunca ou raramente vai ter um efeito positivo. Ela tem uma presunção de ilicitude. E essa presunção não é relativa. É uma presunção de ilicitude. Então, a mera prática da conduta já a torna um ilícito. Conselheira, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do ilícito por objeto, do ilícito por efeito, né? E aí tem a máxima de Shakespeare, né? Per se or not per se, that's the question. Tem muitos autores que alegam que essa conduta formal, né, delito de mera conduta, não seria compatível com a Constituição brasileira. Mas isso, no final, na minha opinião, acaba sendo um problema que tem mais importância teórica do que prática, porque conforme você varia a teoria, a prática não vai mudar muito. Mas eu queria explorar um pouco mais essa ideia de que o efeito não faz diferença. O ilícito por objeto aqui na nossa prática e fora daqui também, em geral, né, todos vão caracterizar como objeto ou como conduta formal o acordo de preços, né, que é o cartel. Esse aí não tem desculpa, né? Mas tem certos ilícitos, tem certas condutas que envolvem acordos de preço que a gente, ou enfim, a teoria antitrust normalmente não coíbe. Eu vou dar um exemplo do clube de compras, por exemplo, ou a formação de joint ventures para compras conjuntas, né? Eventualmente até questões de poder de mercado, né? Aqui do lado de casa tem uma feira, tem duas bancas de pastel, cobram o mesmo preço. É óbvio que tem um acordo, mas será que isso é assunto do CAD, né? Então, mesmo aí, quando há um acordo de preços, né, que em certas circunstâncias é um ilícito, entre aspas, per se, né? Será que sempre que eu tenho um acordo de preços, o efeito não interessa? Será que é o efeito que caracteriza um caso e outro, ou é a experiência da autoridade formulando presunções? Eu acho que, em boa parte, acho que você pontuou muito bem aí no final da sua pergunta. O efeito interessa ou é a presunção da autoridade? Então, acho que vale a pena a gente olhar por que existe a regra per se. E aí, aqui eu queria só fazer um comentáriozinho, que na jurisprudência do CAD, a gente acha o ilícito por objeto, a gente acha o ilícito por efeitos e a gente acha o ilícito per se. A meu ver, isso é uma tecnia da nossa jurisprudência, porque, na realidade, o per se é uma regra analítica, assim como a regra da razão. Mas, quando foi importado, ele foi importado e teve uma certa confusão em algum momento da jurisprudência em que começaram a chamar de ilícito per se, mas se a gente olhar na nossa legislação não existe esse ilícito. Então, como é que a gente sabe se o efeito é necessário ou não? Então, vamos olhar de onde que surge o ilícito por objeto, né? O ilícito por objeto, ele surge a partir da regra per se nos Estados Unidos, e a regra per se, ela surge por quê? Porque a análise da regra da razão, ela é muito onerosa. Ela é muito onerosa para as cortes e para a autoridade. E ela requer uma quantidade de recursos que nem sempre estão disponíveis. Então, para otimizar esses recursos, o que o judiciário americano construiu? Ele construiu essa regra analítica em que ele disse, olha, esse tipo de conduta é muito difícil eu ter um erro de tipo 2, né, de over enforcement, porque eu proibi um cartel que era benéfico.
para a gente ter um exemplo, um acordo de preços que era benéfico. Então, eu vou simplesmente tratar como uma presunção de ilicitude e ponto final, não admite defesa. É uma contravenção, é uma conduta formal, né? E aí, à medida que vai evoluindo a experiência, foram sendo colocados, isso pelo judiciário norte-americano, outros tipos de condutas também nessa regra per se. Ao longo do tempo, foi se evoluindo a doutrina econômica e a literatura e foi se percebendo que, para outros tipos de condutas, essa presunção de ilicitude, ela não era mais correta. Uma, por exemplo, que depois a gente pode até comentar em mais profundidade, é o Resale Price Maintenance, né? Então, a sugestão de preço de revenda, que antes era per se, depois passou a ser por efeitos. Então, a regra per se, ela é um método analítico para recursos escassos. Então, não é que o efeito não importa, é que o efeito é presumido. Então, é uma presunção da autoridade? Sem dúvida nenhuma, é uma presunção da autoridade das cortes. Então, em que momento a gente deve olhar os efeitos, né? E admite alguma defesa de que não causou efeitos na prática? Então, o cartel entre as duas pastelarias, em tese, é um ilícito por objeto e deveria ser condenado pelo CAD. Mas, de novo, temos recursos escassos. A gente vai se preocupar com o cartel da pastelaria, quando eu tenho que me preocupar também com o cartel que causa um efeito na nossa economia muito maior. Então, eu acho que é uma questão também de política pública, tenho recursos escassos, contra quem eu vou direcionar o meu tempo e meu esforço e minha energia. Mas, como você muito bem falou, Sérgio, existem alguns acordos entre concorrentes que o direito antitruste turns a blind eye, né? Finge que não está vendo. Então, a gente tem clubes de compra. No Brasil, eu não me lembro agora de um caso, talvez se vocês lembrarem, vocês me falem, mas eu não lembro de um caso de clube de compra que tenha sido analisado. Mas tem joint venture de compra que já foi analisada, e joint venture de produção de conteúdo, joint venture de compra, e temos uma série de casos de cooperativas. Cooperativas médicas, cooperativas agrícolas, enfim, outras cooperativas que já foram analisadas. Então, qual que é o racional por trás do clube de compra? Em tese, você está criando um poder compensatório para se opor a algum poder de mercado que tem no elo seguinte da cadeia. Em tese, isso tem um efeito positivo, mas não necessariamente isso vai ser olhado pela autoridade. Por quê? Porque o acordo de preço ele tem essa presunção de ilicitude. Então, eu diria que um cartel de compra não deveria receber um tratamento diferente de um cartel de venda. Tivemos recentemente, inclusive, TCCs num caso de cartel de compra. Não sei se o caso já foi julgado, acho que não, mas já tiveram TCCs. Já tiveram casos julgados também de cartel de compras. E o que eu sempre achei interessante nesses casos é a forma de apenar a base de cálculo em cartel de compras, mas acho que isso é uma conversa para outro dia. Eu gostei muito da sua resposta, porque é um tema maltratado, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico, né? Realmente você colocou muito bem a questão. Eu ia fazer mais uma pergunta para você, mas agora eu queria focar nos efeitos, né? Então, condutas que são puníveis, né, recrimináveis, com base nos efeitos anticompetitivos que elas provocam, né? Quando elas realmente têm efeitos, a gente não discute, porque isso é muito claro. Mas a lei fala que a conduta é ilícita, ainda que o efeito não seja alcançado. Aí nós estamos falando de condutas, em geral, unilaterais, né? Embora aí também caibam algumas, eventualmente, coletivas, mas, enfim, condutas unilaterais. É frequente que uma conduta seja desafiada, né, num processo antitruste, que vai demorar alguns anos, né? Às vezes a conduta já vem de trás, né? E muitas vezes a autoridade não consegue demonstrar de uma forma, assim, insofismável que aquela conduta realmente produziu efeitos anticompetitivos. E do ponto de vista retórico, não raro se faz um recurso a
potencialidade de efeitos. Olha, não demonstramos, mas essa conduta é potencialmente lesiva. Mas ela já vem há muitos anos, então, se não produziu efeitos, por que potencialmente lesiva? Qual que é o ônus da autoridade para fazer essa projeção, né? Porque, por princípio, fatos futuros não se provam, né? Não é possível provar o que ainda não aconteceu, que é um mero risco, né? Como é que fica isso aí? De fato, a potencialidade de efeitos, ela é um instituto curioso, e eu acho que muitos que não são do direito da concorrência têm dificuldade em entender exatamente o que a gente faz, né? Eu brinco que muitas vezes nós somos futurologistas com um grau de educação muito elevado. Porque tanto em atos de concentração quanto muitas vezes em casos de condutas unilaterais em que a gente está investigando efeitos, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando teoria econômica, teoria de organização industrial, aplicando a lei e pensando se isso aqui faz sentido, não faz sentido, quais são os incentivos, quais são as estratégias de uma empresa e por que ela está agindo dessa forma. Eu acho que o ônus probante, sem dúvida nenhuma, é da autoridade. E a autoridade, muitas vezes, o que ela deveria fazer é estabelecer qual seria o contrafactual, né? Então, eu tenho, usando o exemplo que você deu, uma conduta que vem há muito tempo, porém não teve efeitos. Mas, às vezes, não teve efeitos aparentes ou o mercado estaria diferente na ausência dessa conduta. Então, eu acho que muitas vezes, nesses casos em que talvez não tenha um efeito aparente, a autoridade não tem como desconsiderar a concorrência potencial que talvez entrou, não entrou, deixou de entrar, o arrefecimento da rivalidade, a ausência de inovação, a depender do tipo de mercado que a gente está falando, de mercados inovadores, dinâmicos. Então, muito disso você tem que pensar nas estratégias competitivas, em como que essa conduta afetou o mercado, ou tem capacidade de afetar o mercado, de acordo com a melhor literatura econômica e teoria de organização industrial, e hoje teoria de ecossistemas e plataformas, que está evoluindo um pouco em cima dessa teoria de organização industrial, e fazer realmente uma construção. Essa construção, nem todos os casos você vai conseguir fazer uma construção e provar por A mais B que você teve um efeito concreto. Mas eu acho que a beleza do direito da concorrência é justamente essa, é você poder falar, olha, eu examinando aqui, eu vejo que esse mercado ele poderia ter se desenvolvido melhor, ou esse mercado ele vai sofrer um efeito muito deletério dentro de alguns anos em razão dessa conduta. Porque se a gente tiver que esperar que tenha uma conduta concreta no mercado, tem algumas condutas são irreversíveis, algum efeito concreto, algumas condutas são irreversíveis. É um pouco a discussão que está tendo hoje nos Estados Unidos sobre o efeito das plataformas e de todas essas grandes, o oligopoly das grandes plataformas. Então, foi feito pouca intervenção, e aí agora percebe-se que, será que a gente deveria ter feito uma intervenção anterior? Então, agora vamos quebrar as empresas? Mas espera aí, o antitrust não faz isso. Então, ausente essa nossa possibilidade de julgar de acordo com potencialidade de efeitos, a gente estaria sempre nessa situação, de que eu não posso intervir até que o mercado sofra uma lesão grave, e aí eu tenho que corrigir. Só que muitas vezes nos mercados, corrigir significa você intervir de forma excessiva, ou ter que regular o mercado, e o antitrust não está aqui para isso. Conselheira, acho muito interessante esse tema, né? Porque a gente está falando aqui basicamente dos chamados erros tipo 1 ou tipo 2, né? E eu acho que é uma questão, na minha opinião, até uma questão de política, né? Quer dizer, essa conduta tem potencial, então a gente vai ser mais interventivo ou menos, né? O Estado vai ser mais interventivo ou menos, que é justamente essa discussão das grandes plataformas de tecnologia. E a Paula Forgione, a professora Paula, fez um comentário num podcast da Women in Antitrust, que ela falou, com o tempo, até o Império Romano caiu, né? Então, quer dizer, realmente, quanto tempo você vai esperar para observar efeitos no mercado, né?
Mas é um ponto muito interessante, que é onde eu acho que a atuação dos economistas é fundamental, justamente você olhar o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, essas discussões, né? Para a gente encerrar a discussão sobre conduta horizontal ou coordenada, né, que a gente começou falando de cartéis e ilícitos por objeto, eu queria falar um pouquinho eu queria ouvir, na verdade, um pouquinho sobre a condutas de troca de informação, né, como um ilícito autônomo, que a gente tem visto em alguns julgados do CAD. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, a sua posição sobre se essas infrações devem ser analisadas por objeto ou por efeito, e por que a diferença em relação a, por exemplo, a cartéis hardcore. Eu tenho uma opinião muito simples, mas que é muito difícil de aplicar na prática, né? Como muitas são. A troca de informação sensível, a meu ver, em geral, ela não é um acordo colusivo, né? Ela é uma troca de informações. Agora, se estiver a informação sendo trocada, primeiro, for o modus operandi do cartel, é um acordo colusivo ou ilícito por objeto. Mas, muitas vezes, o que nós vemos é apenas uma troca de informação sensível. E essa troca de informação sensível, essencialmente, a forma de tratamento vai depender do conteúdo. Então, se estamos falando de coisas que caracterizariam um cartel hardcore, então, por exemplo, preço, restrições geográficas, restrições de clientes, divisão de mercado, eu trataria isso como uma troca de informação sensível, ilícito por objeto, por causa do conteúdo do que está sendo trocado. Por outro lado, o CAD já julgou casos em que a troca de informação sensível era relativa a prazos de garantia que cada empresa ia dar para o produto. Então, nesse caso, não, uma troca de informação sensível, porque isso não é o principal objeto, ou melhor, o principal fator da concorrência naquele mercado, né? Se fosse, talvez também seria um ilícito por objeto. Então, é uma opinião muito simples, né? Porém, difícil de aplicar na prática, porque você, no fundo, você vai ter que olhar o que está sendo trocado e de que forma que está sendo trocado. É apenas uma troca pontual? É algo recorrente? Uma troca, ou melhor, um aviso unilateral, que na verdade é um signaling de parte de um cartel ou não? Isso também aí vira um plus para o cartel. Então, eu acho que tem várias nuances na troca de informação sensível. Obrigada, conselheira. Agora, acho que a gente talvez passe, então, para as condutas unilaterais, né? Enfim, que são aí, acho que as mais, pelo menos para mim, as mais queridas, as mais interessantes, né? Bem, as condutas unilaterais, então, elas costumam ser analisadas pela regra da razão. E acho que a gente teve esse ano que passou, talvez nos últimos 2 anos, a gente teve algumas condutas muito interessantes, né? Condutas unilaterais analisadas. Então, também a gente poderia falar, se você puder falar sobre ela. Não sei se o Bruno ou se o Sérgio querem acrescentar alguma pergunta específica, ou se você puder falar sobre a análise de efeitos, porque, de novo, acho que a gente está monotemático aqui, mas a regra da razão, né, nos Estados Unidos, ela tem inúmeros testes, né, inúmeras formas. Então, talvez a gente pudesse falar sobre os testes que têm sido adotados, né, nos seus votos. Tem votos muito interessantes, o caso do Google Shopping. Recentemente, a gente teve o caso de uma recusa de contratar de ferrovias, né, muito interessante, além de consultas sobre fixação de preço de revenda. Então, acho que talvez deixando as consultas um pouco de lado, se a gente puder falar sobre os testes adotados, ou seja, quais são as etapas da regra da razão em análise de conduta unilateral, na sua opinião. Não, perfeito, Priscila. Como eu acho que todos que notaram, que leram meus votos devem ter notado, eu sou uma pessoa muito metódica na análise do direito, né? E eu acho que o antitruste ele tem um pouco dessa
tradição, em que nós temos regras analíticas e para cada conduta específica nós temos testes, e esses testes eles têm um propósito, e o propósito é uniformizar entendimentos e retirar um pouco da subjetividade do julgador. Porque o ilícito por efeitos, ele depende muito da leitura do julgador sobre aquilo que aconteceu. É o que a gente estava falando, a aplicação de uma teoria econômica, da teoria industrial, da organização industrial, e o que eu acho que teria acontecido no mercado. Então, para retirar um pouco dessa subjetividade, o antitruste ele tem esses testes. Então, a meu ver, o que é a regra da razão? Né? E essa minha interpretação, ela vem muito da experiência norte-americana, que é onde surgiu a regra da razão, e onde se deu boa parte da minha educação sobre direito à concorrência. Então, eu fui muito influenciada pela experiência norte-americana. Então, essencialmente, para mim, eu acho que tem 4 passos, tá? O primeiro é analisar o poder de mercado do agente que está praticando a conduta. Esse agente, ele tem ou não tem poder de mercado? E esses passos, eles são sim ou não. Então, sim, tem poder de mercado, a gente passa para o próximo passo. Não tem poder de mercado, então não há potencialidade de efeito nem em abstrato. Porque existe a presunção no direito à concorrência de que se você não tem poder de mercado, você não é capaz de influenciar as condutas que estão acontecendo no mercado, preços, etc. Então, tendo o poder de mercado, passa então para a segunda etapa. A segunda etapa é verificação dos efeitos. Então, essa conduta é uma conduta que tem a possibilidade de ter efeitos, ou ela é uma conduta que não tem nenhuma possibilidade de ter efeitos? E aqui eu não estou falando de efeitos líquidos, positivos, eu estou falando, ela é capaz de gerar algum efeito no mercado? Sim. Se sim, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a justificativa econômica. E aqui, eu gosto sempre de lembrar que a gente está falando do rule of reason. Então, você tem que ter uma justificativa econômica para a sua conduta. Se você não tem qualquer justificativa econômica, estamos tratando de uma restrição pura à concorrência. O que os americanos chamam de um naked restraint. Uma restrição pura à concorrência, ela não pode, ela tem uma presunção de ilicitude. Então, você pararia nessa etapa e fala, olha, não tem justificativa, presunção de ilicitude, pode condenar. Não preciso nem olhar se tem efeitos concretos, eficiências, etc. Se tem uma justificativa econômica para aquela conduta, ainda que a justificativa tenha o efeito de arrefecer a concorrência, diminuir a concorrência no mercado, você passa para a próxima etapa, que os mesmos meios podem ser alcançados, as mesmas finalidades, né? Então, tem uma justificativa econômica que tem uma determinada finalidade. Então, essa mesma finalidade, ela pode ser alcançada de maneira menos restritiva ao mercado? E se puder, então, que se adote essa forma menos restritiva. Se não puder, e tem uma justificativa econômica que é plausível, razoável e almejável, então eu não vou condenar aquela conduta, ainda que ela tenha efeitos negativos no mercado, ainda que ela tenha um efeito de restringir a concorrência, porque existe uma justificativa econômica plausível e aceitável, tá? Aí vem o ponto que é mais controvertido na minha visão e na visão de alguns autores que têm se manifestado recentemente, né? O Hovenkamp se manifestou, o Thibaut Schreppel, enfim, outros, que é sobre o balancing. Porque no Brasil a gente incorporou o balancing, no meu ver, em boa parte da análise antitruste nas decisões mais recentes. Então, hoje em dia, quando você lê um parecer da SG, normalmente ele vem o efeito líquido positivo, o efeito líquido negativo. A meu ver, a regra da razão ela não tem essa necessidade de você demonstrar um efeito, você fazer esse balancing entre qual é o efeito líquido, quais são os efeitos positivos, as eficiências versus efeitos negativos. Inclusive, na nossa lei, isso está na parte de atos de concentração. Na parte de processo administrativo, isso não está presente. No processo administrativo, não há qualquer necessidade da empresa apresentar eficiências para aquela conduta. Até porque eficiência é diferente de justificativa econômica. Então, são coisas bastante distintas. E tem um ponto aqui que é um pouco lateral, mas eu acho que é importante lembrar que as condutas que as empresas precisam tomar nem sempre são pró-competitivas. Algumas condutas, elas são
justamente feitas para excluir o rival ou para proteger market share. E isso é legítimo, porque isso faz parte do processo competitivo. A questão é, você está fazendo isso porque você está protegendo o investimento? Você está fazendo isso porque você está protegendo uma propriedade intelectual? Se sim, você tem uma justificativa econômica. Se não, aí você está praticando uma prática exclusionária. São coisas diferentes. Bom, então, a meu ver, não precisa chegar no balancing. Mas o fato de você não precisar chegar no balancing não significa que o balancing não precise ser feito em alguns casos. E aí, quando a gente olha a jurisprudência norte-americana e as decisões da Suprema Corte norte-americana, tem para todos os gostos, né? Os estudos empíricos que estão saindo mostram que até mesmo nos Estados Unidos tem alguns julgados de alguns circuitos que falam tem que fazer balancing, tem outros que falam não tem que fazer balancing. Mas os leading cases que saem da Suprema Corte não exigem isso. Então, olhando realmente para a jurisprudência norte-americana, de onde veio esse método analítico, não haveria necessidade de balancing, e, a meu entendimento, de que a nossa lei também não requer. Acho que é isso. Acho que talvez a nossa última pergunta aqui do nosso, vamos dizer, tema central, né? Enfim, conselheira, eu concordo, eu pessoalmente concordo em gênero, número e grau com essa análise. Acho que o direito brasileiro ele não adota para fins de condutas, né, o balancing. E acho que a gente tem boa e também a jurisprudência do CAD não adota. É interessantíssimo quando a gente olha a jurisprudência do CAD, a gente encontra muita discussão de proporcionalidade, né? Mas a gente não encontra realmente isso. Era o que estava naquela resolução 20, que era da lei 8884, que não foi totalmente superada. Na verdade, a gente vê ainda muita coisa sendo usada, né, em relação a essa resolução. Sim. Mas acho que passando, não sei, Sérgio, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque você, enfim, eu estudei no seu abuso do poder econômico. Imagina. Que eu acho que é uma referência. Aí você começou a estudar, depois que você cometeu esse equívoco, aí você começou a estudar mesmo para valer. Mas, não, eu ia perguntar justamente isso, que a conselheira já me desbancou, né? Se a regra da razão é só eficiência econômica, ou se existem outros fatores mais estritamente jurídicos, né, que podem ser levados em consideração, porque, no fim, na prática, do advogado, a gente não tem o estudo econômico para fazer balancing e orientar o cliente, né? A gente acaba se fiando numa boa história para contar, né? E você tem uma boa história para contar com essa sua conduta comercial, né? E é mais ou menos esse raciocínio que a gente faz na prática, né? Era essa pergunta, eu acho que... eu acho que você traz um ponto importante, que é as empresas. Como é que uma empresa funciona? A empresa não está tomando uma decisão, posso ou não firmar um acordo de exclusividade? Será que eu vou melhorar o mercado com isso? Será que eu vou gerar eficiências pró-competitivas? Não é esse o raciocínio de uma empresa. Então, eu acho que é muito importante, e, na minha opinião, deveria ser mais feito pelo CAD, é pedir documentos de negócio original da época. Então, para entender qual era a razão de ser daquela tomada de decisão, daquela política, da implementação. Mas eu, após atuar como conselheira, eu vejo que há uma desconfiança muito grande da empresa de chegar e falar, não, de fato eu tenho contratos de exclusividade, mas eu estou protegendo o meu investimento. Então, a empresa prefere falar, não, nem contrato de exclusividade eu tenho. Porque há um temor muito grande de que qualquer conduta que de alguma forma restringe a concorrência seja considerada como um ilícito pela autoridade. E eu acho que, em alguns casos, esse temor pode até ser fundado, mas eu vejo que em muitos casos é difícil até para a gente conseguir convencer a empresa de nos dar os documentos para demonstrar aquele racional, porque há esse temor, a empresa não quer admitir que tem algum tipo de conduta que é exclusionária ou que fecha o mercado e que não é pró-mercado, né? Até porque as empresas não são pró-mercado, a empresa é pró-empresa. E assim assim é o mercado e assim é como deve ser. Exatamente. Eu sinto falta, na verdade, até no início das investigações, né, que é uma tarefa da SG,
é justamente de perguntar o porquê. Por que você adota essa conduta, né? Então, às vezes você vê uma defesa que claramente foi feita, ou esclarecimentos iniciais que claramente foram feitos pelo advogado antitrust, e que aí a pessoa coloca todas as justificativas teóricas, né, para aquela conduta. Então, ele leu um livro, um manual da fixação de preço de revenda, ou da exclusividade, ou da recusa de contratar, e aí ele apresenta toda, e aí você até fala, puxa, é até difícil acreditar que todas as possíveis justificativas ou eficiências estejam no seu caso, né? Então, isso é muito interessante. E para mim, é uma coisa interessante nessa consultoria, né, nessa parte que o Sérgio estava comentando, quer dizer, como que eu vou ajudar o cliente na consultoria? E acho que é justamente isso, perguntar por que ele quer implementar determinada política, né? E nas investigações, eu acho que às vezes, se a empresa não sabe responder por quê, eu fico muito desconfiada, né? Mas eu acho interessante porque, até atuando como no polo, vamos dizer, ativo, né? Como reclamante, né? Denunciante de condutas, já me deparei com esse problema. Puxa, não tem racionalidade, não parece ter racionalidade. Você pede para a empresa dizer o que está acontecendo, ela não diz. Mas a SG ainda, muitas vezes diz, não, isso não importa que não tem racionalidade, né? Então, eu acho interessante essa perspectiva. Mas eu acho que a gente podia fechar justamente essa temática falando dos preços de revenda e das consultas. Como a gente teve consultas, né, perante o Tribunal do CAD, acho que nos últimos anos, versando sobre preço de revenda. Enfim, esse episódio a gente vai colocar ao ar em 2022, mas a gente acabou de ter a última sessão do CAD de 2021 e teve uma discussão muito interessante, vários aspectos, mas entre um deles, esse aspecto que a gente está falando agora, do padrão de prova e tal, e a consulta ela não pode ter instrução probatória, né? Então, e tem uma discussão muito interessante. Então, se a gente puder falar um pouquinho disso, até lembrando aqui, acho que a nossa primeira reunião, conselheira, foi sobre uma consulta, né? Então, acho que talvez eu queria fechar aqui com essa pergunta sobre a consulta, quer dizer, até onde vai a consulta e até onde a gente o CAD poderia, né, dar segurança jurídica utilizando-se das consultas. Não, eu me lembro, a primeira reunião que a gente teve foi sobre consultas nos mercados de meios de pagamento, e até hoje aquela foi a consulta mais difícil que eu tive para responder, porque é justamente isso, são temas, às vezes, muito complexos que chegam via consulta, a instrução é extremamente limitada, né, para não falar que ela é inexistente, e a depender da conduta, dependendo do grau de presunção relativo de licitude ou ilicitude que aquela conduta tem, é muito difícil para uma autoridade dar, no fim, o que é um waiver, né? Porque a consulta, ela é, no final do dia, um waiver ou um safe harbor, porque você fala, eu estou afirmando que nos próximos 5 anos, ou até no máximo 5 anos, você pode praticar essa conduta e você não será processado, ainda que eu erre e ela tenha efeitos nefastos no mercado. Então, é uma situação muito, muito desconfortável para a autoridade de afirmar determinadas coisas. E nós já tivemos situações em que consultas que foram respondidas depois não tiveram o efeito esperado e acabaram gerando mais problemas no mercado do que resolvendo problemas. Então, qual que é o limite, assim, qual que é a dificuldade que a gente tem em relação a essas consultas que foram respondidas, né? Na sugestão de preço de revenda, é um ilícito por efeito. Então, a gente precisa ter uma quantidade grande de informações quando é feita uma análise pela regra da razão. A regra da razão, você tem uma presunção de licitude e você tem que avaliar se teve um efeito, teve uma justificativa econômica, etc. Ocorre que a justificativa econômica, por vezes, se está sendo consultado, provavelmente existe uma justificativa econômica, mas essa justificativa econômica, de alguma forma, restringe o mercado. Porque se você não acha que aquela sua conduta tem qualquer potencialidade
e não restringe de qualquer forma o mercado, para que você faria uma consulta ao CAD, né? Então, existe aí uma dúvida razoável sobre, olha, eu preciso fazer uma conduta, ela potencialmente é restritiva à concorrência, mas eu preciso de um aval do CAD porque eu não quero ter essa incerteza, essa insegurança. Então, falando primeiro da consulta de meio de pagamento, que eu analisei quase já 4 anos atrás, aquele foi um caso que, não sei se todos se lembram, mas que no final o Conselho chegou à conclusão que não tinham informações suficientes para poder analisar, porque aquilo requer uma análise de efeitos mais aprofundado e não era possível fazer a instrução naquele momento. Em sede de consulta, então sugeriu-se a abertura de um IA para fazer a análise daqueles efeitos. Agora, no sugestão de preço de revenda, o que a maioria ontem disse, né, quem está ouvindo agora não é ontem, mas para mim foi ontem, o que o Conselho disse foi: existe uma presunção relativa de ilicitude, só que as presunções, elas estão no espectro. Então, a presunção, ela é forte o suficiente para eu não conseguir dar um aval com base nas informações que eu tenho e com base em como o mercado está nesse momento. Porque lembrando que também a gente está com o mercado... O caso trata de política de preço mínimo anunciado, e preço mínimo anunciado, ele normalmente existe para proteger o varejista offline do varejista online, né? Então, existe essa questão dos 2 canais de distribuição, que tem diferentes margens, tem diferentes custos, e é um problema real. Não é que o CAD ignora que exista esse problema. É um problema real e precisa ser endereçado. Mas ele pode ser endereçado por meio de consulta? É possível dar esse waiver? E eu acho que o que o Conselho disse ontem não é que há uma presunção de ilicitude, nem que essa conduta não possa ser feita. Eu acho que não foi isso. O que eu entendi ontem foi: não tem como a gente dar um safe harbor. Eu diria assim, que esse é o limite. Eu vi, logo depois do meu voto, eu vi que tiveram algumas repercussões na imprensa, que obviamente naquele momento eu não comentei porque estava em julgamento ainda a consulta, mas eu acho que não deve ser interpretado como sendo uma negativa da conduta ou uma resposta do CAD dizendo: olha, esse ilícito aqui realmente tem uma presunção muito grave de ilicitude, não façam. Não é isso. É simplesmente, não temos como dar um safe harbor para essa conduta com as informações disponíveis. Conselheira, obrigado. Eu estou aqui impressionado, né, não só com a aula, mas acho que é uma honra a gente ter uma conselheira com nível de profundidade e seriedade que tu vem trazendo e que se reflete aqui na nossa conversa. Então, primeiro, eu quero te agradecer muito. Esse nível essa questão das consultas, ela é muito complicada, né? Como é que a gente faz, como é que a gente incentiva mais a consulta se é tão difícil de dar uma resposta, né? Como é que a gente consegue usar ela e como é que os advogados conseguem? E antes eu estava pensando também, quando a gente está falando de conduta unilateral, a importância do advogado in-house, né, para trabalhar com as empresas, para poder entender de fato as razões pelas práticas e poder direcionar antes que chegue já nos advogados antitrust, que, como a Pri disse, né, às vezes fica lá tentando achar e presumir razões para aquelas práticas. Mas vamos encerrar aqui um pouco o nosso podcast, já está grande, já está quase um audiobook. Então, indo para esses finalmente, antes da gente encerrar, eu só queria te pedir para compartilhar com a gente alguma indicação de leitura, de filme, de série, que a conselheira Paula está lendo, ouvindo, vendo hoje, que vale a pena a gente dar uma olhada. Isso é uma pergunta difícil. Eu tenho alguns hobbies, né? E uma vez eu respondi que um dos meus hobbies era leitura e me foi dito que leitura não é um hobby, então eu não vou falar sobre leitura. Mas eu tenho um hobby que é até curioso, mas eu gosto de tricotar. É uma forma para mim de relaxar e é uma coisa que eu faço, assim, que eu adoro brincar com isso.
E eu recomendo que as pessoas realmente tenham hobbies, porque eu acho que o direito antitruste, ele é muito pesado, e principalmente estar conselheira é um momento muito pesado da vida, porque a responsabilidade é muito grande. Então, Bruno, eu te agradeço o elogio feito, porque realmente eu tento encarar esse momento da vida em que eu estou conselheira com a maior seriedade possível, porque eu acho que é isso que o órgão requer, né? E poder dar essa contribuição, para mim, é muito importante. Mas o que eu assisto? Eu sou uma grande fã de ficção científica. Então, universos distópicos e situações dessa natureza, assim, me pega. Então, eu estou muito feliz que saiu agora a próxima temporada de Lost in Space, então essa é uma que eu vou assistir com certeza. E leitura, eu gosto muito de ficção científica, então eu estou, na verdade, relendo agora a série do Orson Scott Card, do Ender's Game, que é uma série de... Agora eu acho que está no 13º livro, né? Porque ele lançou, mas aí ele vai lançando fora de ordem, e agora ele finalmente lançou o livro 5 da série e o livro 13 da série. Então eu comecei a reler para eu poder ler os livros na ordem. Então eu estou nesse momento de leitura, que é uma leitura que é muito diferente daquilo da nossa vida real, então distrai bastante. É a válvula de escape, né? Bom, exato. Conselheira, Pri, Sérgio, muito, muito obrigado pelo episódio, foi incrível. Eu estava aqui mais silencioso porque eu estava babando nas respostas e aprendendo, então foi uma delícia esse episódio. Agradecer muito vocês e agradecer toda a parceria desse ano, né, nesse último podcast sendo gravado em 2021. Muito, muito obrigado, e nossos ouvintes até ano que vem. Se eu puder só fazer um agradecimento final, eu queria agradecer não só pelo espaço, pelo convite, por vocês escolherem um tema que eu gosto tanto, né? E não fui eu que sugeri o tema veio sugerido, então eu fiquei muito feliz com o tema. E parabenizar também o IBRAC por todas as iniciativas que tomou, principalmente nesses 2 anos de pandemia. Foi feito muito trabalho acadêmico, o podcast, assim, teve muito evento para a gente discutir o direito à concorrência num momento em que realmente a comunidade estava muito distante e eu senti o IBRAC muito presente. Então, eu queria parabenizar o IBRAC por esse esforço e por todas as iniciativas acadêmicas que foram produzidas nesses 2 anos. Obrigada. É um prazer aqui, em nome do IBRAC, né, receber todos vocês, agradecer a conselheira, mas agradecer também o Bruno, que nos ajudou tanto esse ano, e o Sérgio, que a gente convidou aí, que é uma pessoa que eu admiro demais, e que, enfim, né, de novo, meu primeiro livro, acho que foi o livro que o Sérgio escreveu sobre o abuso do poder econômico, então, realmente foi um prazer ter feito esse episódio. Obrigada. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRACast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRACast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes. O IBRACast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolio Gonçalves Advogados.